as admoestações de Paulo a Timóteo. As admoestações, né, ou exortações de Paulo a Timóteo. Antes eu vou recitar 2 versículos, Isaías 55, 10 e 11. Assim como cai a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e a prosperará naquilo que a designei. Com certeza, irmãos, hoje acontecerá isso. A palavra de Deus vai fazer tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém? Então, as admoestações de Paulo, na verdade, a Timóteo, nós estamos lendo ali, estudando 1 Timóteo e 2 Timóteo, as cartas do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, e amigo dele, companheiro, ele coloca como filho na fé. Esses 2 livros, essas 2 cartas, elas são muito ricas. E olha, de repente por um versículo dá para fazer várias ministrações, mas eu fiz um apanhado de algumas exortações que o apóstolo Paulo deu ali para ele. E não dá nem para aprofundar muito, a gente vai falar. Eu peço que vocês, todos nós, venhamos a ler, reler esse livro, e o Senhor vai falar conosco cada vez mais. Amém? O fim, o intuito. O fim, o intuito, no caso, até mesmo dessas admoestações que o apóstolo Paulo fez nas cartas, né? E não só para Timóteo, como também as outras cartas. Quer ver? 1 Timóteo 1:5. 1 Timóteo 1:5. Ora, o fim do mandamento, ou então, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, ou que procede de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, ou sem hipocrisia, que não seja hipócrita, né? Então, o fim, o intuito é esse, do Senhor. Jesus, para nós, é o amor procedente de um coração puro, de uma consciência boa, uma consciência pura também, né? E uma fé não fingida. Então, a exortação do Senhor sempre, a palavra de Deus, ela vai resultar nisso, no amor, que é a essência de tudo, trabalhando o coração puro, uma consciência boa, ou seja, não fica com a consciência pesada. A consciência está boa porque há o perdão, há o confessar, a pessoa não fica guardando pecados, ela se acerta com Deus. E uma fé não fingida. E é interessante que, como deve ser uma fé fingida, né? Eu fico pensando, uma fé não fingida. Existe fé fingida? Se não existisse, ele não falava. Uma fé fingida. Como deve ser uma fé hipócrita? Como deve ser isso aí? Mas tem, irmão. Aquelas pessoas que você acha que, olha, essa daí, glória a Deus, aleluia. Não é nada não, irmão. Então, não podemos ir por aparência nenhuma. Nem espetáculos, nem por posições, nem por
ministrações, o Senhor conhece o coração. Quantos estavam ministrando, talvez em adultério, roubando, não é verdade? Tem, eu acho que um até que está encarcerado aí, né? Você deve saber, né? Cheio de ouro e da prata, irmão. Cheio de ouro e da prata, irmão. Já imaginou? Olha, o pastor fulano de tal. Vem. Já imaginou? Abre alas. Olha. Está presa. Você entende o que eu estou falando? Adianta alguma coisa? O que o Senhor quer? Um coração puro. Uma consciência limpa. Uma fé não fingida, que vai resultar no amor verdadeiro. O amor ao Senhor, o amor. Mas isso tudo, nós não podemos ficar olhando só nos outros e nos líderes. O Senhor cobra isso de nós. Eu já estou me colocando numa situação de ovelha do Senhor. Todos nós temos que melhorar nisso. Sermos assim, fazemos uma autoavaliação sempre do nosso coração. Porque, irmãos, criticar é fácil. Olha, fulano ali, viu o escândalo lá. Não, mas e você? E você? Se você tivesse naquela mesma situação, você iria se manter santo ou não? Se tivesse na sua mão aquela tanta de dinheirama, você ia se manter puro ou não? Ia se apropriar? Então, irmãos, nós temos que ver isso e manter o nosso coração nas coisas corretas, porque é isso que o Senhor deseja. Amém? Glória a Deus. É isso. O fim, o intuito é esse. Mas guarde isso. Se você ouve a palavra, as ministrações, e isso não resulta em mudança na sua vida, você não está com o coração puro. A sua fé não é verdadeira. É uma fé fingida. E você é um hipócrita. Percebeu? Porque você não tem amor. Tudo isso vai resultar no amor. Por quê? Aquele que ama, cumpre os mandamentos do Senhor. Amém? O que nós temos que fazer, a começar de mim? Tem algo a acertar? Acerta rápido. Mantenha a consciência. Tem alguma coisinha na sua cabecinha, na sua consciência que está martelando errado? Pede perdão a Deus e se acerta. Errou com a sua esposa? Vai lá, se acerta com ela, pede perdão. É com o marido? É com alguém? É algo tão cruel que não dá para falar com ninguém. Tudo bem. Vai a Deus, pede perdão e não cometa nunca mais. Mas nunca mais mesmo. Você até não precisa ficar se expondo, desde que você seja alguém autêntico, firme. Agora você não pode ser aquela pessoa, sabe,
Ah, mas a outra pessoa também fez e tal. Com Deus não tem negócio assim, irmão. Não tem. Você tem que pegar a bola, matar no peito e fazer o gol. É isso. É estilo Romário, né? Baixinho ficava lá na frente, vinha a bola, matava, fazia o gol. A bola é sua. Não fica passando para o outro, não. Quando você fala sempre para outra pessoa, ah, mas ela também, ou ele também é isso, ó, já está furado esse negócio aí. Não vai virar. Não vai virar, irmão. Fala o pecado, confessa e deixa. Simples assim. Assume a situação. Porque, irmãos, a pior coisa que tem é a pessoa um dia chegar frente a frente ao Senhor e ele falar, nunca vos conhecer. Mas você fala, mas eu era dizimista, ajudava ali, teve até um negócio, ajudei, eu fazia. Cara, eu não te conheço, rapaz. Você perdeu tempo esse tempo todo. Você estava enganando, perdendo tempo. Sabe, irmão, é isso que o Senhor quer. O coração verdadeiro. Amém? Também uma outra advertência, né? Isso aí engloba tudo, tá, irmão? Esse é o intuito. O foco principal da evangelização. 1 Timóteo 1,15. Olha só. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é o apóstolo Paulo falando. Também em 1 Timóteo 2, 4 e 5. Olha só. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então, qual é a essência da evangelização? É o quê? É propagar, apresentar a verdade. Você viu? Que quer que todos os homens sejam salvos, né? E venham ao conhecimento da verdade. Como você evangeliza? Falando da palavra, falando a verdade, que Cristo veio, libertou, resgatou, Ele está pronto. Fale a palavra, separe versículos bíblicos. Se é pai, mãe, alguém que você quer, passe a palavra. Assim que se ganha. Fale a verdade em amor, que assim você vai atingir essa pessoa, em nome de Jesus. E você vê o apóstolo Paulo, né? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Ele poderia falar, não, mas eu fiz tudo isso porque eu pensei, eu estava fazendo a verdade, né? Então achei que não era o caminho correto. Mas eu sou zeloso da palavra de Deus, da lei. Jesus Cristo veio, se apresentou a mim, e aí eu tive uma nova vida, mas eu tenho meus méritos, né? Ele não justificou nada. Eu sou o principal dos pecadores. Você entende? Por isso que ele foi o que ele foi, e até hoje está sendo uma bênção para nós, o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Foco principal da evangelização, apresentar a verdade. A importância e o poder da oração. Também é uma outra advertência, uma orientação do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Admoesto, pois, estes que tudo que se façam deprecações, no caso súplicas, perdões,
orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo, de 1 a 3. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em todas a piedade e honestidade. Porque tudo isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Também 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, irmãos, ele fez uma advertência para que todos orassem. A oração. Leve a comunidade a orar. Timóteo, ore por todos, ore pelos governantes. Não temos que julgar os governantes, temos que orar por eles. E votar bem, né? Saber quem você vai votar. Quem você votar vai governar. E orar pelos nossos governantes. Quem está na prefeitura, quem está no governo do estado, na nossa presidência, os deputados, senadores, vereadores, todos, também pela igreja do Senhor. Irmãos, há poder na oração. Ore. Mãe, ore pelos seus filhos, todo dia, várias vezes, pais também. Casal, ore um pelo outro. Ore. Deixa eu falar com você. O tanto que você ora é o tanto que você crê no poder da oração. Se você não ora, você não crê. Se não dá valor à oração, você não crê, irmão. Você tem que aprender a dar valor à oração, a orar a Deus e também saber orar. Busque estudar sobre isso na palavra, como os apóstolos oravam, como Jesus orava, como ele fazia. Exerça autoridade em nome de Jesus. Há coisas que você não precisa ficar lamentando, lamoreando. Deus já te deu autoridade, você tem que agir em nome de Jesus. Você entende? Jesus já lhe falou, ide, expulsar demônios, curar os enfermos e tal. Vai e exerça a autoridade. Há orações que não é nem para ser ouvida. Muitas vezes a pessoa ora fora dos padrões bíblicos. Então, é importante ler a palavra, ter fé e orar conforme a palavra de Deus. Ore a palavra. Ore a palavra. Pega o Salmo 91 e ali no final tem umas folhas. São orações para você. É a palavra de Deus para você orar. Ler em voz alta, orando. Declare a palavra de Deus na sua vida, irmão. Isso. Em nome de Jesus. Tá bom? É sempre importante também você ter uma oração específica. Busque saber a vontade de Deus e ore segundo a vontade de Deus. Tudo bem? Senão, agora mesmo a pessoa está buscando a morte, orando Deus a morte, para resolver logo e já ir para o céu. Você entendeu o que eu estou falando? Não. Isso não é vontade de Deus. Ele quer que você viva, que você vença, que você produza, cuida dos seus filhos. Não vai antes não, né? Tem muito trabalho aqui, está pensando aí. Cuidar dos seus filhos, dos netos, ganhar pessoas para Jesus. Já viu morto evangelizar? Eu não. Nunca vi. Então, você tem que evangelizar, você tem que ganhar as pessoas para Jesus, você tem que amar, você tem que se doar para outra pessoa. Então, cuidado. Cuidado. E ore segundo a vontade de Deus. Tudo bem? Não dá para falar muito, né? Mas ore. Ah, mas eu não sei orar. Começa a orar.
ora, pede a Deus. Padrão, Pai Nosso. No final, em nome de Jesus, amém. Ore o Pai Nosso, ore. Amém? Nós temos mensagem que fala bastante sobre oração. Procure lá no YouTube e assista novamente em nome de Jesus. Conservar a fé e a pura consciência, né? 1 Timóteo 1, 19. 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando o qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então, conservar a fé e a pura consciência. Também 3,9, ele fala muito sobre isso. Guardando o mistério da fé e uma pura consciência. Então, a fé é um mistério, né? Só tem fé. De repente você acha que a pessoa tem fé, ela não tem fé. Por quê? A fé é na palavra de Deus. Se a pessoa não crê na palavra de Deus, ela não tem fé. Ela acha que tem fé, mas não tem. Ela está tendo uma fé errada. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa fé tem que estar pautada na palavra de Deus. É o que o Senhor fala. Mesmo contra todas as circunstâncias. Ele falou, creia. Creia nisso. Amém? E uma consciência pura é necessário manter limpa pelo sangue de Jesus. A consciência está imunda. Várias coisas, pecadinhos, pecadões, coisitas que você fez aí no passado. Ao inimigo, eu te conheço. Você aprontou comigo. Você lembra lá na balada tal? Em 1900 e tal. Você era jovem, né? Lembra o que você fez? Lembro. Isso não era nem para lembrar, irmão. Já confessou, foi lavado pelo sangue de Jesus, esquece. Esquece. Você limpa a consciência pelo sangue de Jesus. Não tem produto de limpeza, não tem terapia, não tem nada. Remédio, nada que limpa a consciência. Só o sangue de Jesus. Mas eu fiz uma coisa tão terrível. Confessou de coração, o sangue de Jesus vai. Acabou. Nada. Então, limpe a sua consciência. Limpe. E não deixe o inimigo ficar te acusando. Se vem na sua mente aquilo que você já fez e já confessou, fala, pode sair, que a minha consciência está limpa. Eu já fui perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Acabou. Mas, irmão, não volta a fazer, não. Mas isso lá na frente a gente vai falar isso também. Tá bom? Conservar a fé e a consciência limpa. Irmão, olha o que o apóstolo falou, conservar. Por quê? Irmão, para desviar da fé é fácil, irmão. Ele falou, conserva. O que é conserva? O pessoal coloca em lata. Blindar. Coloca, conserva um produtinho lá, né, para não estragar, e não entra ar, não entra nada, e fica ali. Blindado, se blinda. Conserva a sua fé. Não deixe nada atingir. Nada atingir. Circunstância, situação. Não sei o quê. Para com isso, meu irmão. Busca o Senhor. E a consciência pura, né? Irmãos, no capítulo 3, 1 Timóteo 3, todo o capítulo 3, ele fala sobre os requisitos, basicamente, para se fazer a obra de Deus. Para os líderes, presbíteros, pastores. Então, é todo o capítulo 3. Não dá para falar muita coisa, né? Na verdade,
Se eu for falar, eu vou falar muita coisa, mas eu vou fazer um apanhado. Tudo bem? Então, logo 3:1 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Ou seja, se alguém deseja o episcopado, era o presbitério, a liderança da igreja, composta dos presbíteros, dos bispos, pastores, presbíteros, os ministérios. Então, o ministério basicamente era na mão, na mão, dá para saber. Apóstolo, é o polegar, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tudo bem? Não que o mestre é menorzinho, não, só para lembrar que fecha na mão, né? E basicamente tem uma série de requisitos, mas esses requisitos nós temos que trazer para nós. E não só o pastor, o líder tem que ser, e aí eu vou ficar pecando. Você entendeu? Então, para mim, vale tudo. Não, irmão, para a gente também. São requisitos básicos para se ser alguma coisa. Para depois não virar escândalo. É só isso. Mas nós temos que ter isso também. Tudo bem? Olha, 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Quando você é bispo, o pastor, o líder ali, seja irrepreensível. Marido de uma mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Isso irrepreensível não é que dizer que não tem nada para... Não, que não tem um pecado latente. Entendeu? Uma coisa. Mas todos nós temos algo a corrigir. Só de você olhar para mim aí, tu pode falar, não, mas não está combinando a sua roupa. Por que você não está de terno e gravata? Você vai falar. Você não tem um português muito refinado. Olha, se você ver defeito em mim, vai ter muito. A sua orelha é um pouquinho maior, podia ser menor. Você podia ser mais alto. Você podia ter mestrado e doutorado, você só tem o bacharel. Você podia ter escrito mais livros, você entende o que eu estou falando? Tem muita coisa, irmão. Você ora todo dia? Ora, mas você podia orar mais. Você ora uma, ora duas, ora... Todos nós somos passivos de repreensão. Todos nós, irmão. Não tem essa. Sempre tem alguma coisa. Muitas vezes a gente mais tranquilo vai brincar com o irmão. Não, mas você é pastor, né? Então não pode brincar, não pode nada. O cara tem que ficar numa jaula, num blindex. Pode nada, tá olhando tudo. Você vai entrar numa lotérica para pagar e, olha, deve estar jogando. Você entendeu o que eu estou falando? Então, irmão, não. Pecados visíveis ali, coisa que está em escândalo. Ok? É isso aí. Olha, marido de uma mulher, ou seja, de uma só mulher. Não sei nem falar nisso, né, irmão? Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Honesto, né? Cruel isso aí, né? Não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Entende? Ou seja, a bebida, vinho que era na época, né? Mas podemos colocar não dado a cerveja, né? Cervejinha, uísque, conhaque, sei lá o quê. Na verdade, já pensou, a pessoa fala assim, não, mas eu não me embriago, só tomo um pouquinho. Aí tem um bar próximo da igreja, mas qual o problema? Aí a pessoa vai lá e o pastor vai lá e está tomando um pouco, não tem problema nenhum, né? É isso? Aí os irmãos estão entrando, não, agora mesmo eu vou pregar, estou acabando de tomar minha cota aqui, eu não vou me embriagar, estou tomando só 2 dedos. E tem alguma coisa? Aí os irmãos vão olhar, peraí, mas
O negócio está estranho. Ah, mas eu não vou bregar? Qual o problema de estar tomando aqui, ué? Estou até evangelizando. A oportunidade ali, ó. E aí, irmão? Meu coração está puro. Não tem pecado algum. E se bobear, eu estou melhor do que você aí, que não bebe nem nada. Você entendeu o que eu estou falando? É complicada a coisa, irmão. Quem vai julgar é Deus. Mas o que eu falo é o seguinte: quem está na liderança tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Assim como o pai tem que dar exemplo para o filho. Se você bebe e o seu filho está vendo você beber sua filha, meu irmão, um dia ela vai ficar com a idadinha, vai querer beber no bar, você não vai poder falar nada. Não seja hipócrita. Vai ter que dar o dinheirinho ainda para ela beber ainda. E fica orando para ver se é só isso que ela vai beber, não vai usar outras coisas. Você entendeu? Agora, se você dá testemunho, meu irmão, aí você tem autoridade. Percebeu? Então, e essas autoridades, irmão, não é só visível, não. Não adianta eu estar aqui falando com vocês isso e ter escondido uma garrafa de vinho, uma cerveja em casa. E nem a Elma saber, por exemplo. Mas ninguém está vendo, eu e Deus aqui, está tranquilo. Irmão, vença esse negócio aí, em nome de Jesus. Vença. Fica sendo preso por bobeirinha, irmão. Chuta esse negócio que vai te escandalizar, não vai trazer coisa boa. Não vai trazer. É uma desgraça para a sociedade, para as famílias. Não é bom. Aí você fala, mas depende de como. Tudo é uma desgraça, até um carro, se a pessoa não souber dirigir. Irmão, eu entendo tudo. Mas, não dá ao vinho. Amém? Glória a Deus. Irmão, nessa mesma teoria, eu já vi pessoa tomando cerveja e fumando. Pastor. E não é pastor fraco, não, irmão. É um choque. Eu era criança ali. Rapaz, que coisa louca. Se você for ver, e aí? Sabe, irmão, nós temos que renunciar às práticas do pecado. Renuncia. A vida com o Senhor é uma renúncia. E o Senhor vai recompensar. Tá bom? Até para não causar escândalo. De repente, complicado isso aí, irmão. Vai pelo coração. Não espancador. Pelo amor de Deus, né? Não espancador. Você imaginou um ministro, um pastor, que briga e bate na esposa ou apanha da esposa? É isso também, né? Tem que apanhar muito para deixar de... Meu irmão, uma vez, estava lá na época da pandemia, tal, você lembra disso? O cara estava filmando. Não sei se ele agrediu ou a mulher dele estava arrumando lá, ele brigou com ela. Acho que. Irmão, tem isso também, não espancador. Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso. Contencioso é que briga, né, tal. Não avarento. Irmão, cobiçoso de torpe ganância. Isso não tem, né, irmão? Não tem um líder que seja assim. O pessoal, tudo um anjinho. O pessoal faz tudo de coração, de forma voluntária. Poxa, está todo mundo aí. Ninguém recebe para fazer a obra de Deus. Não, acho que não. O pessoal não tem interesse nenhum de ficar querendo crescer para ganhar mais, para ter mais gente, mais dinheiro. E toma ali dinheiro e troca de carro e toma campanha disso, campanha daquilo. E, pelo amor de Deus.
O pessoal não faz isso, não. É lógico que não. Mas isso também tem que estar no nosso coração, nós como membros. Tirar do nosso coração isso. Temos que ter um coração puro. Não termos ganância. Sabe? Não querer aproveitar das coisas que são de Deus. Muitas das vezes a pessoa não é no estágio de um cara que está lá querendo um jato para intercontinental para evangelizar. Estranho, né? Cavalo não quer ir, não. E lá no Nordeste, lá, não quer ir, não quer. E chato para ir. Tudo bem. Mas eu tenho que olhar para mim. Cada um. Eu tenho alguma ganância? Eu faço por amor? Eu faço por amor ou para ter o reconhecimento das pessoas? Você entende, irmão? Muitos, a gente vai conhecendo a pessoa muito decepcionada. Eu estou decepcionada com o ministério tal, porque muitas vezes não fui reconhecida ou reconhecido. Estava querendo reconhecimento, irmão. Se não quisesse nada, irmão, não estava nem decepcionada. Estou querendo nada. Você entendeu? Se você está esperando alguma coisa, você vai ficar decepcionada ou decepcionado. De repente, seu coração não está de todo para o Senhor. Simples assim. Tudo bem? Então, ganância, cobiçosos de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Irmão, avarento, olha só, a ganância, o cara é avarento. O que é avarento? O cara que segura o cascalho. Segura, controlado. Segura até o que é de Deus. E muitas vezes pessoa até bem sucedido. Bom de grana e tal. Mas, irmão, ó, até para dar tchau não abre a mão, não, irmão. No máximo o polegar, que o restante está segurando o cascalho. Irmão. É lógico, temos que administrar as coisas, temos que tudo. Mas o que é do Senhor, investe na obra de Deus. Está numa igreja que não confia e tal, então vai para outra igreja, irmão. Vai para outro lugar, mas seja fiel a Deus. Pede para ver as contas. Pede para ver as contas. Cada centavo onde foi. Aqui, assim, se você contribui e tal, eu estou em dúvida. Irmão, a gente vê com o tesoureiro ali, com o pessoal do Conselho Fiscal. Você pode acessar as contas, irmão. Não temos nada que esconder. Nada. Vou até querer dar uma oferta para mim. Mas eu não vou querer. Não vou querer nada. Você entende, irmão? Transparência. Mas você tem que ser fiel a Deus. A nossa geração, embora seja igrejas ricas, há uma grande porcentagem de pessoas que não são fiel a Deus. Eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando dos crentes como um todo. Por quê? Pelos maus testemunhos, pela decepção. Aí a pessoa se afasta e retém aquilo que é do Senhor, da obra do Senhor. E nisso o evangelho, ele fica depreciado, né? O recurso do Senhor para a obra do Senhor. Amém? Então, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, ou seja, governar a sua casa. Né? Já imaginou alguém que quer ser ministro, está ali ministrando, tanto homem como mulher e tal, querer cuidar dos outros, mas não cuida de si, irmão. Já imaginou? Você ia para um personal, você quer emagrecer, você quer ficar bacana. Aí está o personal, meu irmão, não passa nem na porta ali
da igreja ali. Aí o personal, não, eu vou te dar as orientações. Muito obrigado. Não viram. Tem que dar exemplo. E começa em casa. Tá bom? Amém. Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Amém. É lógico que no tempo antigo, irmão, o rei era outro, né, irmão? Aí podia, né? Na época de Paulo, já pensou? Se coisa de 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, era um negócio diferente, né? Imagina na época de Paulo. Acho que só pensava, a criança já obedecia. Mas tudo bem. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da sua igreja, da igreja de Deus? Não tem como, né? Ok. Não neófito. Neófito é novo na fé. Para que não se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo. Irmão, esse novo é novo mesmo. Aqui poucos assim, eu digo que são neófitos, poucos na fé, mas há casos de a pessoa tem uma repercussão muito grande, sabe? Aí já quer aprender o líder com uma má intenção, não leio isso aqui, já quer prender a pessoa e já unge ela isso, aquilo, outro, irmão. Só para prender a pessoa, irmão. Uma vez eu vi um testemunho em uma situação, um pastor falando, e teve que desungir o cara, porque ele foi ungido, se não me engano, pastor, uma coisa assim, ele era um juiz. Ele não queria, o outro pastor, acho que, para prender ele, não, você está, e ungiu ele pastor assim, ele não sabia nem o que estava fazendo. Juiz, né, irmão? Mas o faxineiro, eu acho que não ia ungir assim não, né? Ia esperar um pouquinho, né? Você entendeu o que eu estou falando? O pipoqueiro, sei lá o quê. Você entende o que eu estou falando? Então, há casos assim. Mas, de um modo geral, é que não seja neófito. Porque muitas das vezes a pessoa vai ocupar, até com boa intenção, uma posição, ainda não conhece a palavra. Tem que ser cuidado. A pessoa tem que ser cuidada, sarada, abençoada, crescer para ter autoridade e ser bênção na casa de Deus. Amém? Irmão, uma coisa puxa a outra. Quando a liderança muitas vezes não tem um coração puro, não tem amor e tal, vai fazer as coisas erradas por topper ganância. Não é verdade? Por avareza. Pelo dinheiro, né? Sei lá, né? Deve ser, né? Por amor é que não é, né? Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do inimigo. Ou seja, não só aqui na igreja e tal, mas como é que está a vida da pessoa lá fora? Como é que está? Está ok? Aí é isso. Não é só questão de pagar, se é bom pagador e tal. Muitas vezes a pessoa entrou numa dívida, uma situação, uma questão de saúde. Cada caso é um caso, não é verdade? Mas é uma pessoa íntegra. Então, tem que ver isso nele. Da mesma sorte, os diáconos. Aí os diáconos também, está falando dos líderes, dos presbíteros e os diáconos. Honesto, não de língua dobra, ou seja, fala uma coisa e depois é outra coisa. Não dado a muitos vinho, não cobiçoso de torpe ganância. O diácono, ele ministrava também a palavra, era um fazedor de coisa na igreja. Até hoje é assim, né? Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Amém. Amém. Então, aí vai se repetindo basicamente. Em nome de Jesus. Vamos ficar por aí, nesses pontos aí, nesses requisitos. Mas o requisito número 1 que eu vejo é um coração puro perante o Senhor. Não é o que a pessoa tem, não é nem o estudo teológico da pessoa, que isso tudo
pode ser colocado, pode ensinar, mas um coração sincero, o amor perante o Senhor, a igreja do Senhor, é isso que vale, em nome de Jesus. Amém? É o Senhor que escolhe, como está lá em Efésios 4. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu um para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, pastores e mestres. Ou seja, ele mesmo deu, o Senhor que designa. Tudo bem? Então, ninguém vai, pela direção de Deus, não é bajulação, não é você ficar perto, não. É Deus que levanta cada um. Amém? Glória a Deus. Cuidado com amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:8. Olha só. 6:8. E depois o versículo 10. Não, 1 Timóteo 6:9, né? 8 não. Mas os que querem ser ricos caem em condenação e em laço, em muitas concupiscências, loucuras e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, irmãos, aqui ele está falando das pessoas comuns. Uma advertência geral. Nós não temos que focar ser rico, milionário. Viva bem com o que você tem. Procure ter mais recurso, que é bom, importante para você oferecer mais conforto e segurança à sua família e investir na obra de Deus também. Mas você não pode virar escravo disso. Cuidado. Ao mesmo tempo, seja grato a Deus aonde você está e de onde você tira o seu sustento. Seja grato a Deus. Cada dia, acorde bem cedo e agradeça a Deus. O mais duro que seja o seu trabalho, é digno, é honesto, vai lá e faça, sabe? Quantas vezes eu via gente reclamando, amaldiçoando lá o emprego, eu virava e falava, por que você não vai embora, cara? Vai embora agora. Cara, vai embora, meu irmão. Você é o bom, passa no outro concurso aí, ó. Falava mesmo, cara, alguns xingavam, é isso aí, meu irmão. Não está bom para você, vaza, vai para outro lugar. Em outras palavras, aqui é serviço bruto de homem. Entendeu? Se não tem armanha, não entra não é isso? É isso, irmão. É digno? É. Agradece a Deus. Às vezes você vê lá um trabalho, o cara vem aqui, é aqui que é o vazamento, é. Agora tem máquina. Antigamente eu acho que era na mão, sei lá. Arranca o asfalto. Aí vem o pessoal com... irmão, o solão caindo, muitas vezes chuva. E aí? E tem que... irmão, é digno. Agradece a Deus a força, a energia. Abençoe. E louvado a Deus. Louvado seja Deus. Tudo que você fizer ali, seja para o Senhor. E Deus vai te ajudar. Quantas vezes eu tinha condição, olha, fazia ali, olha, Deus, muito obrigado. Deus dava força. Amém? Mas não podemos ter amor ao dinheiro, porque isso é a raiz de todos os males. Não está falando para você não ter dinheiro. Pelo contrário, irmão, tenha muito dinheiro, que é bênção. É bênção para você, para a sua família, para a obra de Deus, para você ajudar outras pessoas. Bom? Não sai falando para os quatro cantos, você tem dinheiro não, fica guardadinho, né? Também quem fala não tem nada, essa é a verdade. Vamos falar a verdade. A pessoa que fala muito não tem nada. Quem não fala nada tem, não é isso? Então, irmãos, mas não tem amor ao dinheiro não, porque tudo fica. Em nome de Jesus. Sabe?
E nessa cobiça se desviam muito da fé. O dinheiro é usado para desviar as pessoas da fé. Lembra o que o inimigo fez com Jesus? Chamou? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Só uma adoraçãozinha. Irmão, adore só o Senhor. Não seja comprado por nada. Em nome de Jesus. Amém? Aparta-te, afasta-te. Em 1 Timóteo 6,5. São palavras que são repetidas na 1 e 2 Timóteo. Aparta-te, afasta-te e foge. Aparta-te. 1 Timóteo 6,5. Viu? Lá no finalzinho fala, aparta-te dos tais, ou seja, pessoas que não tinham nada a ver. 2 Timóteo 2,19. Lá no finalzinho, aparta-te da iniquidade. Ele dá ênfase a isso. Afasta-te, 2 Timóteo 3,5. Finalzinho. Destes, afasta-te. Tudo bem? E foge. 1 Timóteo 6,11. É Bíblia, irmão? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge. E depois, 2 Timóteo 2,22. Foge também dos desejos da mocidade. Em outras versões, das paixões da mocidade. E segue a justiça, a fé e o amor. Foge. Mas você vai ver, engraçado, né? Em Tiago 4,7, como é que diz? Sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Não é para eu resistir? Ué, o Paulo estava falando para fugir? Aparta-se e tal, eu tinha que marcar presença, ué. Falar que eu sou forte? Não, irmão, você tem que fugir. Entendeu? Porque como você resiste? Fugindo de toda aparência do mal. Há coisas que nós vamos resistir na fé, vamos resistir, andar no caminho do Senhor, não vamos nos acovardar. Mas, irmão, como é que você tem que fugir? Você está numa situação, ou mulher ou homem, está se insinuando para você. Você é feio mais do que coisa ruim, mas a menina até bonita e tal, está se insinuando. Ou o homem bonitão, malhadão lá, está se insinuando. Você não tem nem forma, está quadrada já, mas ele te falou que você é a coisa mais linda do mundo, que é Miss Brasil, que você é melhor que a personal de não sei. Está mentindo, mas a mentira é do diabo mesmo, mas é isso aí. Você acreditou. Você entendeu o que eu estou falando? Foge. Foge disso. Você não tem que ficar ouvindo a pessoa, conversinha. Você sentiu, o Espírito Santo falou com você? Basta. Tá, não vai destratar a pessoa, mas não tem mais contato. Sabe como é que você foge? Não fica conversinha no WhatsApp. Corta, bloqueia. Mulheres. É ato de serviço, você precisa do contato da pessoa, tudo bem, não precisa, para que ter? Para que ter? Foge. Como você vai fugir também num negócio ali, tu vê que os caras estão ali, de repente do serviço, alguma outra situação, fazendo uma coisa errada, não precisa denunciar a pessoa nem nada, mas foge disso. Foge dessa situação. Você entende? Você não tem que resistir.
Não, mas eu sou forte, eu não vou cair. Você vai cair. Você vai cair. Você resiste fugindo, se sujeitando a Deus. Amém? Como é que José não pegou a mulher de Potifar? Mulher de Potifar, rapaz, era uma coisa de louco. Plástica, silicone à vontade. Os maiores era de Ivo Pitangui para lá, irmão. De Ivo Pitangui para lá. Irmão, mulher de Potifar. E se insinuava para ele, mas ele não tinha, o que ele ia fazer? Ele ia falar com Potifar? Sua mulher está dando em cima de mim. Ele falar com quem? Ele fugia. Mas um dia ela montou um laço em cima dele. Ele saiu quase que nu, mas fugiu. Entrou na cadeia, sem dever nada, irmão. Se submeteu ali tudo. Você já imaginou aquela desgraçada? Não, aquela mulher, né? De Potifar. Ele! E ele olhando, não fiz nada. Aí os serviçal, bajuladores. Eu vi. De repente até era mentira, né? E Potifar. Irmão, quando você lê, você vê que Potifar não estava acreditando muito, sabe? Conhecia a mulher que tinha. Ele olhou assim. Vou ter que fazer alguma coisa mesmo, mas a mulher não vale nada mesmo. Não, vai lá. Pode ler que tu vai ver, que nem Potifar acreditava. Mas tudo bem. Deus exaltou ele, irmão. Deus exaltou José. Arrancou-lhe de lá o segundo do Egito, porque ele fugiu, mas foi fiel ao Senhor. Amém? E aí, já imaginou Potifar e a mulher dele e tal? Ele podia juntar todo mundo, todos os empregados, tudo, joga tudo na cadeia onde é que eu fiquei. Vai ficar lá o resto da vida. O faraó ia falar, tudo bem. Quer que corte a cabeça também? Não. Isso não. O negócio era bruto antigamente. Ele perdoou como seus irmãos. Olha o coração puro. Olha o coração puro, irmão. Mas o negócio é fugir, tá, irmão? Quando você pensa que você é forte, você já caiu. Você vê isso, né? Só cai quem está no alto, irmão. Quem está embaixo não cai. Então já fica embaixo, já. Rasteirinha. Percebeu? Fica embaixo já, não vai cair não. Eu já estou aqui embaixo. Cai quem está lá no alto, irmão. Poderosão, sabe? Ministrador da palavra. Esse cai. Amém? 1 Timóteo 4, 12 a 16. Irmãos, é muito maravilhoso esse texto. Eu só vou pontuar algumas coisas bem diretas, tá? E aí a gente vai acabar em cima disso daí. Preste atenção. 1 Timóteo 4, 12 a 16. Olha só. Em nome de Jesus. 1 Timóteo 4. Ninguém despreze a tua mocidade. Só nisso aí. Então, não despreze a tua mocidade. Não despreze o seu tempo. Todos nós temos um tempo para com o Senhor. Não despreze o seu tempo de estar aí ouvindo, seu tempo para ler a Bíblia, seu tempo com a sua família, sua esposa. Não despreze. Não despreze. Seu tempo lá na chácara, nós fomos lá e tal. A pessoa, não. Meu irmão, não despreze. Aproveita lá, vai, cresça. Tem uma situação, não despreze o tempo que Deus te dá. Não despreze. Amém? Depois prosseguindo, mas ser exemplo dos fiéis. Então, seja exemplo para os seus filhos, para o seu trabalho, nos amigos. Seja exemplo. O Senhor vai cobrar isso de você.
Depois, na palavra, no trato, no amor, tudo exemplo. O espírito, na fé e na pureza. Amém. No versículo 3, persiste em ler, exortar e ensinar. Então, persista nessa caminhada. Persista no chamado que Deus te deu. Versículo 14. Ok. Não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes. Você tem um dom de Deus? Tem uma qualidade? Se mandar eu tocar teclado, irmã, não vou tocar nada. Mas eu tenho outros dons que ela não tem. Mas ela tem. O Marcelão aí, Marcelinho, Marcelo. Ele tem dons que eu não tenho, irmão. A Maitê, irmão, a Maitê tem dom. Não despreze. O Regis ali, Regis tem dom, que a Bibiane não tem. Que o Samuel não tem, mas o Samuel tem. Você entende? Cada um é importante. Não despreze isso. O Senhor dá valor a cada dom. Versículo 15, medita estas coisas. Então, medita na palavra. Você não pode só ouvir aqui e tal e boa, você depois tem que ler, meditar, colocar no seu coração tudo para você poder praticar. Ocupa-te nelas. Ele prossegue e ainda fala isso, ocupa-te nelas. Ou seja, tudo que você aprendeu, ouviu, coloque em prática. Ocupa-te nelas. Você viu um montão de coisa que eu fui falando aqui para você? Se você falar legal e tal, tudo bem, e ficar de papo lá com aquela sirigaita ou com aquele tal, sem a sua mulher saber, o mesmo está sabendo e tal, e achar que está tudo bem, você não aprendeu nada, irmão. Vai cair. Depois vai ficar chorando aí. Não dá, irmão. Isso é laço. Foge. Outras coisas aqui que foram faladas, ocupa-se nela. Tem que ter a prática da palavra e não na teoria. Prática da palavra. Percebeu? Tenha cuidado de ti. O versículo 16. Tenha cuidado de ti. Por que isso, irmão? Porque muitos só cuidam do outro, irmão. Para de cuidar do outro. Para. Internet é meio disso. Cuida do outro. Ai, não sei mais o quê. Eu não sei mais o quê. O Neymar casou de novo, não sei mais quem e tal. Eu não estou preocupado. Até parece coisa para mim, eu jogo assim, ó. Não tem interesse, não tem mais o quê. Aí não volta mais, não tem interesse. Aí só vem palavra, pregação. Ah, não tem interesse, não tem. Medita nas coisas de Deus. Enche a sua cabeça com as coisas de Deus. Ocupa-se nisso. E no versículo 15 também, olha. E da doutrina, né? Persevera dessas coisas, porque fazendo assim, ele falou para ter cuidado, né? Ó, o Senhor te exaltará, versículo 15, é o finalzinho, ok, eu pulei aqui. Medita, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Isso. 4,15. Sabe o que é isso, irmão? É o Senhor exaltando você. É o que aconteceu com José. Ele foi, praticou tudo. Ele fez de qualquer jeito na cadeia lá? Não, irmão, ele foi um excelente cadeieiro lá. O cara pegava a chave de tudo. Ô, José, tom, resolve aí para mim. E o cara ficava lá de boa, ele fazia tudo. Ocupa-te nelas. E Deus olhou, agora ele vai ficar no lugar mais importante. É o Senhor que exalta. E se você está num local
que o Senhor colocou, seja grato a Deus, seja obediente e fiel a Deus, honre o Senhor. E quanto mais alto é a posição, irmão, mais cobrança tem. Mas seja grato ao Senhor por isso tudo. Amém? Amém. Tenha cuidado de ti. Também no 16 fala isso, né? Cuida de ti, não cuida do outro, que eu falei. Persevera, também no versículo 16. Fazendo isto, te salvarás. Fazendo isso tudo, você vai ser salvo. Aí o mais importante, irmão, e será usado para salvar outros. Também a ti mesmo, como a outros. Irmãos, depois da nossa salvação, o mais importante que nós temos aqui na terra é ganhar outra pessoa para Jesus. Depois da nossa salvação, é levar outros ao Senhor. Você investindo na obra de Deus, você se dedicando, você cuidando dos seus filhos, ensinando eles no caminho do Senhor. Tudo isso. Evangelizando. Sabe, irmão? Isso é muito importante. Amém? Também alguém que está se desviando do caminho do Senhor, você trazendo novamente. O Senhor gosta disso. Finalizando 1 Timóteo 1,5, como diz, o intuito do mandamento é o amor, que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Em nome de Jesus. Amém.